Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E que calor tá fazendo, hein? Pelo amor de Deus, eu espero que passe logo essa onda de calor no Brasil inteiro, né? Por incrível que pareça, aqui no Rio de Janeiro vai ficar menos quente do que em São Paulo, cara. Que viagem! Nossa senhora! Bom, de qualquer maneira, cara, tá rolando uma polêmica bizarra na internet, onde a Dora Figueiredo, que é uma influencer famosa pra caramba, ela basicamente fez uma reforma numa casa que ela queria comprar e os caras meteram o louco, venderam a casa por um preço muito mais alto. Ela não conseguiu comprar e aí ela meio que saiu da casa porque aumentou tudo. Tipo, imagina, você vai lá pra uma casa e você fala, pô, gostei desse lugar, só que a casa não tá do jeito que eu queria. Eu queria que ela tivesse um segundo andar, tivesse uma coisa melhor aqui, tivesse umas coisas bonitas, uma privada legal e outras coisas mais, né? E ela foi lá, fez essas reformas, colocou tudo na casa e na hora de comprar a casa pra ela, o cara chegou, olhou e falou, pô, minha casa não tinha tudo isso não, hein? Eu acho que tá valendo muito mais agora, hein? Então, sabe aquela casa que você ia comprar por 200? Agora eu tô vendendo por 700. E sabe o aluguel que você pagava 1.000? Agora eu vou alugar pra você por 3.000, sabe? E ela basicamente saiu perdendo, né, no meio dessa história inteira, né. Então tá gerando muita polêmica na internet, a gente vai reagir à resposta dela, né, eu peguei aqui do Treta News, mas antes de reagir à resposta dela, eu queria comentar com vocês que, tipo assim, eu não sei se vocês viram um vídeo que o Draw Mask fez falando sobre mudanças, né, e ele cita as experiências ruins que ele teve com imobiliárias, e eu também me mudei muito na minha vida, inclusive eu me mudei recentemente e vou me mudar daqui 2 meses, então eu devo ter mudado umas 7 ou 8 vezes, dependendo aí. Nossa, cara, eu me mudei demais, caraca. E falar pra tu, mano, a experiência com imobiliária sempre é ruim, sempre. Seja você uma pessoa que tá alugando ou seja você uma pessoa que aluga, né? Pra quem não sabe como funciona é o seguinte, eu tenho uma casa pra alugar. Eu não quero ter dor de cabeça e eu não quero procurar pessoas para alugar. Então eu vou e empresto a minha casa para a imobiliária pega uma porcentagem e lida com tudo, basicamente. Então a pessoa aluga a minha casa e aí ela vai lá, fica na minha casa, quebrou uma privada. Quem vai lidar com essa privada quebrada não sou eu, é a imobiliária, porque a imobiliária vai ter que entregar a casa do jeito que tava, e a imobiliária é louca lá, faz umas paradas insanas, é bem bizarro mesmo esse tipo de situação. Então já começa errado aí a Dora Figueiredo, entendeu? Se você está alugando, seja com o proprietário ou com o imobiliário, você tem que ficar esperto, porque geralmente os caras sempre querem te ferrar. Sempre, 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 sempre. É muito raro. Só tive uma vez que eu aluguei uma casa que a pessoa foi super gente boa comigo e, tipo, não deu problema nenhum. E pra você ter ideia, a imobiliária tentou me ferrar, tá? Porque olha só o que a imobiliária fez. A gente alugou a casa, fomos pra lá. A imobiliária disse que tinha um espelho gigante no quarto e um guarda-roupa. Não tinha nada lá. E quando a gente saiu da casa, a imobiliária tava cobrando da gente o espelho e o guarda-roupa. Vocês acreditam nisso? A gente entrou na casa e a gente não viu isso na hora de assinar o contrato, que tava dizendo que tinha essas coisas, a gente acabou assinando e quase se ferramos, tá? Porque a gente foi lá e pegou aquele contrato de 10 páginas, assinou querendo alugar, e aí no final das contas a gente quase teve que pagar isso. A proprietária que falou que não tinha mesmo, e aí ela baixou a reclamação, entrou em contato e pronto, acabou. Aí a gente não teve que pagar essa parada aí, mano. Mas ó, pra você ver, aí a imobiliária sempre vai querer te ferrar. Então fica esperto com isso. Agora a gente vai reagir a Dora Figueiredo, que fez a sua reforma. Eu acho que eu devo uma explicação pra vocês sobre o meu apartamento. Vocês têm sorte, cara, porque o Treta News ele botou só de um lado. Eu vou ter que ouvir só de um lado. Eu botei em mono aqui na gravação, então vocês vão ver dos dois, mas tá bem De desconfortável. realização. Odeio Um tempo isso. atrás, eu achei que esse apartamento seria a realização de um sonho. E por um tempo eu continuei achando isso. Só que eu quero falar sobre algo que as pessoas normalmente não falam, que é tudo que tá na internet, que é bonito na internet, é bonito na vida real. Eu aluguei esse apartamento com a intenção de comprar e reformei ele todo. E no final Puxa vida, mano, que erro, cara. Tudo bem alugar com a intenção de comprar. Na verdade, compra em vez de alugar, porque para quem não sabe, você pode fazer um financiamento e aí fica como se você pagasse aluguel todo mês, só que você está pagando o valor do seu apartamento. Aí tudo bem, que é uns 10 ou 20 anos geralmente que você faz, mas se você tem o interesse de morar naquele lugar para sempre, eu acho que faz sentido, né? Então a pessoa vai financia o bagulho e aí o governo ou o banco, né? Na verdade, a maior parte das vezes você faz com o banco mesmo, né? O governo tem lá os negócios da caixa, mas aí você vai, paga um valor pro banco mensal, o banco vai lá e compra o bagulho, fica do banco, entendeu? Não é mais seu, nem do cara lá. É, tipo, tá no nome do banco e o banco vai te passar depois de 20 anos, basicamente, aí você vai pagando seu aluguel. Na verdade, sai até menor do que o aluguel, sabe por quê? Dependendo do sistema que você for fazer a compra, né, se for juros fixos, aí você sempre vai pagar menos, né, alguma coisa assim. Então, você paga 2.000, aí vai caindo, aí vai para 1.700, 1.800 e assim por diante.
Aí, a partir de um momento, vai começar a ficar mais barato do que se você tivesse pagando aluguel, porque o aluguel aumenta todo ano, né? Então, se você tá pagando 1.500 de aluguel hoje, ano que vem provavelmente você vai estar pagando 1.600, 1.700. Na pandemia, aumentou em 50% os aluguéis. Foi bizarro, cara. Tipo, teve uma época aí que foi insano. Isso é outra coisa, né? Que aí entra novamente os proprietários imobiliários ferrando com você. Se você tá pagando R$ 1.000 de aluguel, na pandemia, os caras foram lá e botaram pra 1.500 do nada. Teve gente que teve que aumentar isso aí. Aí daí você tira 50% de aluguel a mais, hein? No meu caso, eu tive sorte, porque a proprietária foi muito gente boa, aumentou só 10%. Mas mesmo assim, foi um aumento muito grande, entendeu? Eu pagava 1.500. Não deu tudo errado. Mas bora começar essa história do começo. Era a primeira vez que eu ia morar É claro sozinha que e eu tava não. muito animada. Eu resolvi que ia procurar um lugar, que eu ia conseguir diminuir a quantidade de coisas que eu tinha. Eu fiz uma limpa nas minhas coisas pra caber neste apartamento. Só que foi no meio da pandemia, então eu sentia que eu precisava realizar meus sonhos porque o mundo ia acabar a qualquer momento. E foi aí que eu lembrei de um post na internet. Nossa, gente, a primeira vez que ela morou sozinha foi agora? Caraca. De uma blogueira famosa que tava reformando o apartamento. E eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero essa vida, eu quero ter esse lugar, eu quero que meu apartamento seja incrível, eu quero ter um apartamento de revista. Mas o que era pra ser um sonho acabou virando um pesadelo e o maior desperdício de dinheiro que eu já fiz na minha vida. Eu aluguei esse apartamento, reformei ele inteiro com a ideia de vir morar aqui. Mas com o tempo, aqui ficou muito pequeno pra mim. Imagina você fazer uma mega reforma, que é caro pra caceta. Eu fiz uma reforma de um banheiro que gastou R$ 8.000. E era um banheiro pequeno ainda. Absurdo. Ela deve ter gasto aí provavelmente uns 60, 70k. Pelo trabalho, pelas coisas que eu faço, era tudo muito apertado e eu sinto que o projeto não foi realista pra minha vida. Mesmo sabendo que a minha vida não caberia mais aqui, eu queria ter esse apartamento pra minha mãe morar, pra algum amigo morar ou pra alugar pra outras pessoas, porque eu realmente fiquei apegada nesse projeto, porque eu vou contar pra vocês tudo que eu passei pra isso aqui ser realizado, então vocês vão entender o apego. Eles resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu puxei, né? Então, ficou pesado pra mim, não tem dinheiro pra isso, e vou ter que me mudar. Porque não faria sentido eu Cara, pra menina que é influencer, que ganha provavelmente mais de 20k por mês, ficar caro demais, eu não quero nem imaginar quanto que os caras aumentaram esse valor. Mas, vixe Maria, mano, que sacanagem, né? Sacanagem isso. Mas também tem a questão, né? Às vezes aumentou porque aumentou na pandemia, né? Como eu disse, na pandemia aumentou em 50%. Será que foi por causa disso? Provavelmente foi. pagar a obra duas vezes, né? Se eu pagasse a obra e o que valorizou, eu estaria pagando a obra duas vezes. Mas até aí, sei lá, burrice minha, por ter acreditado na palavra das pessoas, e agora eu me sinto no dever de falar a verdade. Mas aí eu vou separar em partes, tá? Então nessa parte 1, fique atento pra parte 2. Dora revelou que o projeto seria feito por meio de uma parceria entre ela e uma empresa de arquitetura. Além disso, a reforma deveria demorar apenas 3 meses, mas no final, ela acabou tendo que pagar algumas coisas e o imóvel demorou 1 ano para ficar pronto. Efetivamente, a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu já tive na minha vida. E eu não posso dizer que não me avisaram. Mas como eu falei, eu tava num momento extremamente conturbado, era pandemia, eu não aguentava mais olhar pras pessoas que estavam morando comigo, eu amo vocês, tá? Eu não tava aguentando mais, porque eu queria ter o meu espaço, só que eu não tinha dinheiro pra ter o meu espaço do tamanho que eu precisava. Aí eu resolvi ter uma ideia brilhante, que era pegar um apartamento menor, fazer uma mini reforma, e aí conseguir ficar nesse apartamento Grandes ideias da humanidade. menor, porque era mais barato. E aí foi me vendido um projeto que ficaria pronto em 3 meses e que seria 100% parceria. Aí eu falei, perfeito, vou pegar esse apartamento pequeno, vou fazer isso em 3 meses, pago 3 meses de aluguel, e vou ter aí o apartamento dos sonhos, vou ficar aqui por uns 5, 10 anos, e tudo bem, se eu não conseguir comprar no final, eu vou viver bem aqui, então tá bem. Então reforçando, eu só peguei este apartamento e reformei ele alugado, porque foi me prometido 3 meses de obra. Obras atrasam, era no meio da pandemia, e eu super entendo esse fato. Só que houve uma falha na comunicação ali, que até hoje eu não consigo identificar, até porque a assistência depois da obra foi basicamente inexistente, então eu não consigo nem entender o que aconteceu. De 3 meses foram pra 6 meses, de 6 meses deu 1 ano, eu tava morando num apartamento de 14 metros quadrados, com a minha cachorrinha, e eu não Caraca, 14 metros quadrados. Ela tá falando que ela tava morando numa kitnet e eufemismo pra kitnet, porque tem gente que chama de estúdio e tem gente que chama de apartamento, né? Mas ela podia ter metido louco, falado que era um estúdio. conseguia me mudar pra cá, porque a obra não estava completa. E isso tudo pagando 2 aluguéis no meio da pandemia. Nesse ano eu tive parcerias incríveis com marcas Nossa senhora, Jesus, cara, que situação merda, que pesadelo, né? que realmente ajudaram a realizar esse projeto. E por isso Pior que eu tô passando pela mesma coisa que ela, cara. Só que eu acabei comprando minha casita ano passado, né? Graças a Deus eu consegui comprar minha casita. E agora chegou a hora de fazer a reforma da casita. Então eu vim morar em outra casa e a casita tá lá sendo reformada agora nesse exato momento. Por isso que eu fiz a minha mudança. Só que eu, obviamente, sempre quis ter uma coisa minha e eu sempre quis fazer as mudanças do jeito que eu queria. E no apartamento que eu tava era maravilhoso. Como eu queria ter morado naquele apartamento em definitivo. Eu gostava muito daquele apartamento. Só que tava aumentando muito o valor do aluguel, né? Por causa da pandemia e também porque tinha um bug de água lá que fazia com que a conta de água viesse 500 conto, umas paradas absurdas assim, sabe? Então eu acabei pagando ali no final, tava pagando R$ 1.800 todo mês, né? Que era os 1.500 do aluguel, mais o dinheiro do condomínio, que chegava a uns 400, R$ 300, dependendo do mês, né? E aí eu me mudei porque eu cheguei à conclusão de que se eu estivesse pagando isso pro banco, eu estaria pagando menos, entendeu? Sim, quando você faz o financiamento, dobra o preço, porque
Tipo assim, uma casa de 300 mil reais. É 300 mil reais pro cara que comprou, que tá vendendo a casa, e 350 mil reais pro banco. Então, se você for fazer um financiamento no banco, você vai pagar duas vezes. Você vai pagar 650 mil reais nesse financiamento. Pelo menos pra mim, os financiamentos estavam nesse nível, né? Quando eu fui pesquisar pra comprar meu próprio imóvel, né? E aí é aquilo, você paga por 30 anos. Só que é aquilo, conforme você vai pagando menos por mês. E aí, tipo assim, você começava pagando 2 mil reais, mas o primeiro ano, tipo, você já estaria pagando menos de 1.800, que é justamente o aluguel que eu tinha comentado com vocês. E como eu queria fazer reforma, expandir certas coisas, colocar painel solar, não fazia sentido eu colocar painel solar numa casa que não era minha. Até porque aí poderia valorizar a casa e eu estaria pagando mais caro no final das contas. Então, a minha ideia foi começar a buscar comprar uma casa, porque o aluguel estava sempre aumentando, e no caso da mensalidade eu estaria pagando menos. Em 3 anos eu estaria pagando menos de 1.200 reais por mês, entendeu? E aí eu poderia ter o painel solar, fazer as expansões que eu quero, gastar o dinheiro nessas coisas. Então fez mais sentido. Ah, Dak, mas o negócio era você pegar 300 mil reais e investir, que aí sim você ia se dar bem. Cara, dinheiro em casa também é investimento, porque tá aumentando o preço. Pra você ter ideia, eu vi uma casa que estava sendo vendida a 500 mil reais. E essa casa, 500 mil reais, hoje, há 3 anos atrás, antes da pandemia, ela estava sendo vendida por 300 mil reais. E há 6 anos atrás, ela estava sendo vendida por 180 mil reais. Então, o cara comprou essa casa 6 anos atrás e ela praticamente triplicou de valor. Então, também é investimento. Fora que, para mim, é muito importante ter um lugar para você ter e dizer que é seu, sabe? Na pior das hipóteses, o mundo acabou, mas pelo menos você tem o seu lugar para dizer que é seu e você pode morar lá para sempre. E, querendo ou não, o dinheiro continua com você, né? Não é a mesma coisa que comprar um carro, porque você compra um carro, ele começa a desvalorizar pra caramba. Mas se você compra uma casa, ela sempre vai estar valorizando. Então, tipo, a juventude está sendo estragada por causa desse pensamento dos coaches de falar que comprar imóvel não vale a pena. Mas, cara, os caras mais ricos do Brasil são caras que investem em imóveis. Então, tipo, tira esse pensamento aí de vou colocar aqui no Bradesco os meus 100 reais e daqui 5 anos eu vou estar milionário, entendeu? É melhor buscar esse tipo de coisa. E lembrando que no meu caso foi melhor isso. Até porque, tipo assim, cara, é muito volátil o Brasil. E eu tô vivendo no Brasil já há muito tempo, né? Há 30 anos que eu vivo no Brasil. E não no sentido de tipo, nossa, você morou em outro país, não. Eu nasci há 30 anos atrás, tá? E, cara, mudou muito. Na época que eu nasci era outra moeda. Mudou 2 vezes de moeda desde que eu nasci, sabe? E além de mudar a moeda, os aluguéis mudam demais. Então, se você vive de aluguel, cara, é bizarro, mano. É bizarro a quantidade de dinheiro que você paga e é dinheiro jogado no lixo, praticamente, né? Porque esse dinheiro não volta pra você de jeito nenhum. Se você faz um financiamento, pelo menos você sabe que esse dinheiro vai voltar de algum nível pra você. E isso em caso de financiamento, porque você pode continuar guardando e fazendo investimento pra justamente comprar uma casa lá na frente, né? Mas aí depende de cada um. Mas eu acho muito bizarro essa ideia que as pessoas têm hoje em dia de que não vale a pena ter a sua casa própria, mas vale a pena pagar 5 mil reais de aluguel. Sério, não faz sentido nenhum na minha cabeça. É investimento, aluguel agora, pô? Isso eu agradeço imensamente. Eu tive esse privilégio. Mas eu sei que às vezes as pessoas que me veem, que veem uma foto, uma revista, não tem. E é por isso que eu me sinto responsável em vir aqui e falar o que eu passei. Com mais ou menos 1 mês e meio de projeto idealizado, já pronto, eu perguntei, e aí, quando é que vai começar? Porque eu tô pagando aluguel, né? Já é o segundo mês que eu tô pagando aluguel. E eu preciso que comece a acontecer alguma coisa no apartamento, que isso não faz muito sentido. Aí eu tive a resposta de que não iria acontecer mais a parceria. E que na verdade não seriam 3 meses e sim 6. E que eu ia ter que pagar algumas coisas. Mas tudo bem, planos mudam. Pelo amor de Deus, você não fez um contrato. Eu tô fazendo uma reforma boba na minha casa, eu fiz um contrato. Na verdade, tudo tem que ser feito contrato, porque se der merda, aí você processa. Eu acho que você pode processar nesse caso também, porque eu ouvi dizer, uns amigos advogados falaram pra mim, que só o fato de pegar, inclusive o meu engenheiro também falou isso pra mim, tá? Que só o fato de você mandar mensagem no WhatsApp já pode ser considerado como contrato, tá? Então, enfim, o acordo já foi feito, tá escrito, agora é só você pegar e utilizar a justiça. Então eu resolvi continuar. Eu tava completamente apaixonada por tudo e eu queria muito. Pô, mas eu vou falar pra vocês, viu? Tem umas empresas de engenharia, cara, pelo amor de Deus, viu? Tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês já viram Pesadelo na Obra, uma série do Rato Borrachudo, onde ele queria fazer uma obra e deu ruim pra caramba aquela obra, mano. Dá uma olhada depois nessa série do Rato Borrachudo pra vocês terem uma ideia do que é você fazer uma obra na sua casa. Por isso que eu até saí de casa, mas eu pesquisei muito e me esforcei demais pra encontrar ali uns caras que eles iam fazer um trabalho bem legal. Eu espero que daqui 3 meses, né, a minha casa esteja pronta, eu possa voltar pra lá e mostrar pra vocês em vídeo, inclusive como que ficou depois da reforma. Mas até lá, vixe Maria, o coração tá na mão. Muito realizar esse sonho. Bom, atraso em obra acontece, né? Acontece. Só que não foi só isso. Tiveram vários problemas durante e principalmente depois que a obra já estava feita e eu tava me convidando
apartamento, sendo que eu estava vivendo um sonho, e as pessoas em volta de mim falavam, Dora, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. E eu vou contar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. A youtuber também expôs que teve diversos problemas após a reforma, como na parte elétrica e na jacuzzi que eles decidiram colocar, mas o prédio não permitiu. É muito. Nossa senhora, é muita burguesa, né? Pelo amor de Deus, uma jacuzzi em casa. Eu tava pensando em pegar uns tijolos e fazer no quintal, assim, um círculo, botar água dentro, vai ser minha piscina. E os caras estão falando de jacuzzi aqui, Eu nunca mano. mais quero fazer uma obra na minha vida. Depois de 9 meses de atraso e uma falta de comunicação absurda, eu me mudei pra cá achando que tudo ia ficar pra trás, todo o estresse da obra, todo o dinheiro que eu não podia ter gasto e gastei, ia ficar pra trás, e eu ia me mudar, ia ser tudo incrível. Mas foi depois de postar na internet que eu comecei a ver os problemas. Em primeiro lugar, surgiu uma goteira no apartamento e ninguém queria resolver. Uma pessoa ficar jogando pra outra pessoa, isso foi terrível. Tive diversos problemas com o ar-condicionado, inclusive uma vez que um deles superaqueceu e o outro virou, assim, basicamente uma máquina de gelo. E hoje em dia ele não funciona. Teve uma falta de comunicação imensa na hora da cama, porque eu pedi uma queen, disseram que não dava. Quando eu cheguei aqui, Queria uma queen, queria uma cama queen, que maravilha, né? Pelo amor de Deus. Mas, ó, vou falar uma coisa pra vocês sobre isso, ó. Quando você vai fazer uma reforma, você conversa com o dono do apartamento e aí você fala, olha, isso fica como feitoria, se eu não me engano, tá? Aí você fala assim, é o seguinte, eu vou pegar e vou colocar painel solar na sua casa. Eu tenho um amigo que ele fez isso, tá? Eu vou colocar painel solar na sua casa, você abate do valor do aluguel, aí a gente vai fazendo isso. Então, por exemplo, eu gastei, sei lá, R$ 5.000 no painel solar. E eu pago R$ 2.000 de aluguel. Só tô falando esses números para ficar fácil da gente entender, tá? E aí você fala, todo mês vai descontar R$ 1.000 e aí daqui 5 meses a gente continua pagando R$ 2.000. Se o dono falar, beleza, segue firme. Aqui nessa casa que eu tô, inclusive, eu já morei nela muito tempo atrás, pra você ter ideia. E aqui aconteceu uma situação assim. Eu precisava de um ambiente aqui para fazer o meu escritório. Então eu peguei e construí paredes aqui. Tem umas paredes aqui de drywall, certo? E aí eu fiz aqui um cubículo para fazer os meus vídeos, né? Eu morei nessa casa, eu tinha o intuito de morar para sempre nela também. Só que no final das contas o senhorio deu muito problema. E ele simplesmente aceitou que fosse feita a reforma, mas ele não aceitou pagar a reforma. E tipo, eu fiz essa reforma, o direito seria eu receber por ela, correto? Porque não é a minha casa, vai ficar na mão do senhorio e ele vai valorizar o ambiente dele. No final das contas, né, demorou acho que uns 6 anos para eu estar recebendo esse dinheiro de volta, para vocês terem ideia. Então foi uma briga bem grande, bem longa para conseguir receber o dinheiro das paredes que eu construí. Mas eu construí por minha conta e risco, entendeu? Tanto que eu fiquei muito frustrado com a situação, mas, assim, é a vida, né? Eu assumi esse risco de fazer essa reforma e eu até queria fazer outras reformas, porque o meu objetivo era o mesmo da Dora Figueiredo. Era primeiro fazer aqui o meu ambiente, depois colocar aqui no chão, né, um piso laminado, arrumar aqui o teto, as coisas mais, deixar a casa, tipo, nos trinques para ser minha casa dos sonhos. Mas no final das contas, quando deu problema na primeira parede que eu fiz, aí eu falei, não, não quero mais ficar aqui não, entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece. Acho que quem perde, na verdade, é o senhorio, porque ele poderia ter feito isso e eu poderia ter comprado a casa depois. E também eu sempre paguei tudo e a casa ficou todos esses anos, né, vazia, pra você ter ideia. Tipo, depois que eu saí, nunca mais consegui alugar de volta. Então, enfim, quem sai perdendo não somos nós, os inquilinos, são os caras que são os donos. Mas na maior parte das vezes, a pessoa quer ganhar a curto prazo em cima dos outros e acaba perdendo no longo prazo. No caso dela, com certeza, valeria a pena você pegar e alugar para uma pessoa que tem dinheiro pra caramba e vai fazer uma mega reforma na sua casa e pretende comprar ela futuramente, porque você vai ganhar dinheiro. E não é fácil vender uma casa no Brasil. Mas o cara viu uma oportunidade de passar ela para trás e passou. Então é importante entender. Mas como foi no caso do meu amigo lá, eu também reclamei bastante com ele sobre isso, tá? Eu falei, cara, você tá maluco? Fazer esse tipo de reforma aí é imbecil. Daqui a pouco os caras vão pegar e vão cobrar em cima de você esse valor que você botou aí e você não vai receber de volta. No final das contas, ele acabou resolvendo lá com os donos diretamente e os donos aceitaram bem, e seguiu tudo bem, e ele conseguiu fazer e receber de volta. Mas a imensa maioria das vezes não é isso que vai acontecer, entendeu? Então, é difícil você ter uma pessoa que se importa com o lugar e quer desenvolver esse lugar e uma pessoa que é dona e quer aceitar isso e, tipo, trabalhar junto, sabe? Os dois trabalhando junto vão fazer aquela casa ficar muito melhor e valer muito mais dinheiro. Vai ficar um lugar melhor para o inquilino viver e vai ficar um lugar melhor para o dono, né? Vender futuramente ou alugar futuramente. Mas nesse caso foi sacanagem. Inclusive, só comentando com vocês, esse vídeo já tá ficando longo, né? Isso aconteceu também com o Jacan, sabe? O pesadelo na cozinha. Às vezes o Jacan ia lá e fazia reforma num restaurante, mas o restaurante estava alugado, porque a pessoa que tá no restaurante não é dona do restaurante, ela alugou aquele lugar. E aí aquele lugar valorizava muito. E aí o que acontecia era, o dono que foi
refeito ali, né? Por causa que o Jacan foi lá e faz umas obras, né, no restaurante. Ele chegou lá e meteu o louco e começou a cobrar o triplo do aluguel que a pessoa pagava antigamente. E você sabe que os restaurantes do Pesadelo na Cozinha são as biboca, né? Então os caras ali provavelmente estão no 50-50 sofrendo, estão no negativo na maior parte das vezes para pagar a dívida. E aí do nada os caras fazem uma reforma para ajudar o cara e bota na televisão e outras coisas. E o dono que tava ali, né, alugando, começa a alugar mais caro. O que que acontece? Ah, o cara fecha, tem que sair, entendeu? Então, essa mesma situação acontece também com o Pesadelo na Cozinha. Então é muito comum, cara, muito comum esse tipo de coisa que aconteceu com a Dora Figueiredo. Muito comum, nunca faça isso. Tinha uma Queen e eu tinha contado um negócio de casal e eu tive que mudar. Mas assim, bom, tudo bem. E foi aí que eu comecei a perceber que isso aqui era um cenário belíssimo, um cenário lindíssimo pra tirar foto e fazer um vídeo. Mas não pra morar. Eu tive diversos problemas. Desde um painel de ripa que foi colado numa área externa e obviamente com o tempo foi descolando. Um projeto que continha uma marcenaria num local onde não poderia ter marcenaria. A parte elétrica parece que foi feita de qualquer jeito, porque tem até hoje luz que não acende, luminária presa com durex. Mas o motivo do meu colapso mesmo foi a piscina lá em cima. Eu queria ter uma jacuzzi, eu perguntei se dava e me responderam que sim. Fizeram todo um projeto elétrico. Eu comprei a piscininha, aí eu fui lá, usei e eu recebi uma notificação judicial do prédio dizendo que eu não poderia ter aquela piscina e que aquilo poderia causar problema na estrutura do prédio. Coisa que eu acho, né, que deveria ter sido falado pra mim e não foi. Até porque eu não sou profissional do ramo, então eu não tinha como saber disso. E foi aí que eu resolvi pela primeira vez, depois de um ano, me impor e falar que eu não estava satisfeita com o serviço. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Essa daqui é a parte 3, tá? Tem 1 e 2 ainda pra vocês verem. Agora, o nome de Dora e da empresa de arquitetura Doma estão nos trending topics do Twitter. Os internautas estão realmente impressionados com o quão surreal é toda essa história. Confira alguns tweets. Essa treta da Dora com a Doma é meu tipo de conteúdo favorito que a internet pode oferecer. Treta de gente rica, sem problematizações sociais, apenas burrice, falta de noção, desejo pelo espetáculo e mau caratismo. Só o melhor Que do maravilha. entretenimento para esquecer da vida real. A parte que ela dividiu em 3 partes, a fim de criar uma expectativa de expressar sua própria burrice, a fim de inflar seus próprios números, é algo impossível de reproduzir na ficção, de forma natural. O internauta chegou a resgatar um vídeo antigo de Dora, elogiando a empresa. Dora Figueiredo indica Doma Arquitetura de olhos fechados, vedados, kkkkkk, socorro. Todos os parceiros, obrigada Doma, maravilhosa, perfeita, indico, assim, de olhos fechados, vendados, numa corda bamba. Patrícia é incrível, a Doma inteira, todo mundo. E claro, não podia faltar os memes e as piadas. Doma Arquiteta, Dora Inquilina. Que mandar, que mal, nossa, mano. Agora vocês veem, né, que não dá pra confiar em influencer, né? Dona Proprietária, Doja Cat. O meu projeto preferido da Doma Arquitetura é o micro-ondas no chão. Você fica de 4 para É sério isso? Mano, por que tem um micro-ondas no chão? Não, foi editado, isso, certeza. Não pode ser real, não pode ser real. Isso, que é esse micro-ondas aqui, cara? Que porra é essa? requentar o almoço. Um show de praticidade, beleza e estilo. E também a notícia! Então é isso, mano, essa é a notícia. Olha, é uma situação merda, os caras fizeram um trabalho ruim, pelo menos pelo que ela disse, né? Obviamente, não vou pegar e arrumar um processo pra mim. Mas assim, cara, pô, também, né? Tava meio na cara que isso ia dar merda, né? Pelo amor de Deus, pô. Algumas coisas que a gente faz, elas influenciam muito a nossa vida e algumas decisões ruins que a gente faz acabam ferrando a gente bonitamente. E esse foi um caso de situação que, cara, eu não consigo ver quem imaginaria que isso daria certo, ou em quem que chancelaria isso e falaria, nossa, é uma ótima ideia, vamos fazer aqui uma reforma no apartamento, vou aumentar o valor do aluguel, vou ter que sair, vou aumentar o valor do prédio também, vou ter que sair, me ferrei, não vou comprar nunca mais o bagulho e gastei sem conto. É, mas a parte boa nessa situação é que ela é rica, né? Então não vai fazer diferença esse dinheiro que ela perdeu, né? Tanto que tem rico aí que perde milhares e milhares de reais aí em aposta aleatória, né? E, bom, esse é um caso desses aí, né? Mas enfim, fica a dica. Não confie cegamente em ninguém. Ninguém.